Esses são alguns gênios da humanidade que só foram reconhecidos após a sua morte, que trabalharam duro, que criaram novas teses, que criaram novos produtos, novas soluções, novas técnicas, mas não foram reconhecidos em vida e alguns morreram pobres e sem conhecimento nenhum, como anônimos, e só foram receber a fama e estarem num panteão de famosos e de gênios só depois de estarem mortos. Ou seja, eles nem souberam que ficaram famosos, que são famosos até hoje, que viraram gênios, que viraram referências, que viraram a adaptação na cultura pop. Então, aqui vai uma lista de alguns gênios que só fizeram sucesso, que só realmente foram reconhecidos após eles falecerem. O primeiro da lista é Galileu Galilei. Embora ele tenha sido reconhecido em vida por suas contribuições à astronomia, suas ideias sobre o heliocentrismo, que é a ideia de que a Terra gira em torno do Sol e não o Sol gira em torno da Terra, essa ideia dele só foi plenamente aceita muito tempo depois de sua morte, principalmente devido à oposição que a Igreja Católica fazia às suas teses. Então, essa ideia do heliocentrismo, da Terra girar e os outros planetas girarem em torno do Sol, só foi aceita há muito tempo depois de Galileu Galilei ter falecido. Em segundo lugar, temos o pintor Vincent van Gogh, que hoje é um dos pintores mais famosos do mundo, mais referenciados, que as pessoas mais conhecem, mais famosos. E o Van Gogh só ganhou a sua fama, infelizmente, após a sua morte. Em vida, ele vendeu apenas poucas pinturas e viveu na pobreza. Em terceiro lugar, temos Gregor Mendel. E talvez você nunca tenha ouvido falar desse nome, mas ele é conhecido como o pai da genética moderna. As descobertas de Mendel sobre a hereditariedade foram amplamente ignoradas durante a sua vida. Ou seja, ninguém dava crédito para ele, ninguém achava que ele estava certo ou que ele estava falando algo com propriedade. E o seu trabalho só foi reconhecido décadas após a sua morte. Em quarto lugar, temos Nikola Tesla. Embora ele tenha sido um inventor brilhante e tenha feito contribuições significativas para o desenvolvimento da eletricidade e tenha feito um certo sucesso, o Tesla ele morreu relativamente esquecido, num canto, deprimido, empobrecido. Ele estava sem dinheiro, sem amigos, recluso. E sua genialidade e a importância de suas invenções só foram reconhecidas muitos anos mais tarde, porque, como todos sabem, ele foi enganado, ignorado, trapaceado e utilizaram muitas das invenções dele sem dar os devidos créditos. Então, assim, ele foi um cara muito injustiçado, era uma pessoa muito boa, muito inocente, eu diria. Realmente, hoje ele é muito famoso, ele é muito conhecido, mas infelizmente ele só foi ter o reconhecimento que merecia após a sua morte. Em quinto lugar, temos Alfred Wegener. Wegener propôs a teoria da deriva continental em 1912. Ele sugeria que os continentes estavam em constante movimento. Essa ideia foi inicialmente rejeitada pela comunidade científica e só foi aceita após evidências geológicas e paleontológicas mais fortes que surgiram lá nas décadas de 1950 e 1960. E isso foi muito tempo após seu falecimento. Número 6. Johannes Kepler, que é conhecido pelas suas leis do movimento planetário. O Kepler não foi totalmente apreciado em sua época. Suas leis revolucionárias sobre o movimento dos planetas só foram completamente aceitas após a sua morte. Número 7. Giordano Bruno. Giordano Bruno foi um filósofo e monge italiano lá no século XVI. E o Bruno foi um dos primeiros a propor a ideia de um universo infinito, que sempre está em expansão. Ele foi um dos primeiros. E ele foi condenado pela Santa Inquisição e queimado na fogueira por ter essas ideias e espalhar essas ideias, que só foram amplamente aceitas muito tempo depois também.
Número 7, John Keats, que é um dos poetas mais famosos do romantismo inglês. Keats morreu aos 25 anos e não viu o reconhecimento pleno de seu trabalho, que só ocorreu após a sua morte. Número 8, Herman Melville, que foi o autor de Moby Dick, um livro muito conhecido, muito famoso. O Melville, o escritor, ele foi largamente ignorado na maior parte de sua vida. E o livro Moby Dick só ganhou o status de clássico da literatura mundial muitos anos após o falecimento de Herman Melville. Número 9, Arthur Schopenhauer, o filósofo alemão conhecido pelo seu pessimismo filosófico. O Schopenhauer só ganhou reconhecimento real no final de sua vida e muito mais reconhecimento após a sua morte, o seu falecimento. E ele influenciou muitas pessoas, muitos pensadores, muitos filósofos e psicólogos que vieram depois dele. Número 10, Oswald Avery, um dos primeiros a demonstrar que o DNA é o material genético das células. Avery não recebeu o devido reconhecimento durante sua vida, e muitos acreditavam que as proteínas eram material genético e não o próprio DNA, como ele escrevia. Se gostaram dessas curiosidades, se gostaram do conteúdo, já sabe, curte e comenta aí embaixo o próximo assunto que você quer que eu fale no canal, beleza? Então é isso, canal Despertando Conhecimento, eu sou o Matheus, vou ficando por aqui, fui!